Fala comigo, rapaziada, como que vocês estão, velho? Cara, eu estou, assim, eu estou embasbacado. Porque o tanto que eu tenho jogado Nintendo Switch 2 nesses últimos dias é simplesmente intancável. Intancável. E eu não preciso nem dizer o que eu tenho jogado, né? Óbvio que o Zeldinha Tears of the Kingdom tá torando aqui dentro. Eu vou zerar esse jogo, tá? Demorou, mas chegou o momento. Ainda mais com tudo traduzido, ó. Olá, Link, pensando bem com o estilo. Cara, tudo PTBR é uma maravilha. Ainda mais 60 FPS e 4K, como vocês estão vendo. Pô, Eric, mas como assim? Você botou no título Switch Lite, falou que era melhor que Switch 2, mais surpreendente, e agora tá jogando Switch 2? É o hipócrita? Óbvio que não, né, rapaziada? A gente já vai pegar um monstro vulgarmente conhecido como Nanik Smith Lite, só que eu tinha que começar o vídeo com o Switch 2. Isso porque é primordial usar ele como exemplo. Exatamente, velho. Jogar no Switch 2 é primordial para que você entenda o que eu quero dizer nesse vídeo. O ponto é, repare bem na complexidade, tipo, na profundidade do game que a gente tá experienciando agora. Tudo em 4K, 60 FPS, tipo, isso daqui é jogo Next Gen, cara. Não é nem contestável isso. Um jogo simplesmente absurdo. Porém, rodando em um console que eu diria que é praticamente um Play 5 de mão. Tá bom. Eu sei que vai ter gente chorando nos comentários, então digamos um Series S de mão. Aí dá pra passar, meu gato tá fazendo bagunça. O que de fato é deveras impressionante, velho. Você encaixar aqui os nossos queridos controlinhos, sacar um console desse naipe e jogar assim, literalmente em qualquer lugar, é muito impressionante, de fato, cara. Não tenho o que dizer. Mas sabe o que é mais impressionante do que isso daqui? Um console menor, mais fino e mais leve rodar o exato mesmo jogo, velho. Mano, olha isso daqui. Ai, Eric, tá em HD, agora tá em 30 FPS. Mano, eu não tô nem aí. Em 5.5 polegadas de tela, isso fica praticamente imperceptível, tá plenamente jogável. E é justamente esse o ponto do vídeo de hoje, velho. Eu tô usando isso daqui, ó, porque é o suporte da câmera, tá? Não é um sutiã, não. Basicamente, depois de uma jogatina intensa no Switch 2, eu peguei, eventualmente, o Switch Lite e eu fiquei embasbacado. Porque simplesmente ficou explícito pra mim o quão surpreendente o Switch Lite é, velho. Dá pra entender o que eu quero dizer? Basicamente, eu experienciei esse jogo Next Gen, complexo, profundo, com várias side quests, tipo, absurdo. Em um console também absurdo, só que ele é muito potente, tipo, ele é pesado, é grande, é quase um console de mesa, e caro também, dá pra entender? E aí quando eu voltei pra um console pequeno, barato, leve, eu simplesmente fiquei embasbacado do fato de ser o exato mesmo jogo rodando. E isso, obviamente, vale pra muitos outros jogos, afinal de contas, como o Switch 2 é um lançamento, ele ainda tá usando muito dos games do Switch 1 como portfólio, dá pra entender? Ainda são poucos os games que são de fato o Switch 2, entende? E cara, eu já falo isso há muito tempo, o fato do Switch ser um console, tipo, fora da caixinha, é um bagulho que eu já cito no canal há um bom tempo. Desde o vídeo que eu falo que o Switch Lite é o meu console favorito, eu falo sobre isso, de como é surreal ter um console tão compacto que roda jogos de console de mesa. Não só o Zelda, mas também os Assassin's Creed, entre o Portal, cara, tem muito jogo de console de mesa mesmo, denso. Aqueles jogos que é pra você, assim, sentir a energia, tá ligado? Só que rodam aqui, na palma da sua mão, em um micro console. Só que eu acho que isso ficou ainda mais na cara, tipo, explícito depois do Switch 2. Um console que roda, obviamente, tudo melhor, mas que é mais caro, é maior. E o Switch Lite, custando aqui seus R$1.000, mano, roda Zeldinha. E se o Nanico tiver desbloqueado então, filho, melhor ainda. Porque aqui na HL Shop você consegue não só o Nintendo Switch Lite, mas também o Nintendo Switch OLED, tudo desbloqueado, novo e com garantia, velho. Os caras são de confiança, tem um técnico especializado pra tirar todas as suas dúvidas, então não tem erro. Se você tiver caçando o OLEDão da massa já desbloqueado pra não ter dor de cabeça, HL Shop. E se quiser um Switch Lite pra ter a portabilidade e o custo-benefício, HL Shop também. Cola lá no Instagram dos caras, vou deixar o link aqui na descrição, e se falar que veio da Eric Link, ainda ganha brinde, hein? Sem mimimi. Agora, voltando ao vídeo... Por exemplo, eu aqui tenho vários Nintendo Switches, né? Tem aqui o Nintendo Switch OLED de Zelda, o Switch Lite, como vocês estão vendo, entre muitos outros. Só que, se você é um usuário comum, você pode pensar, pô, não faz sentido eu ter um Switch Lite e um Switch 2, não é mesmo? Afinal de contas, esse daqui também faz o papel de portátil. E até que você não tá tão errado. Só que a experiência portátil com o Switch Lite é simplesmente indistinguível. Por exemplo, mesmo que eu não... Calma. Deixa eu ver se eu consigo chegar de mansinho nesse mano aqui, botar uma arma um pouco mais forte. Ele vai tomar aqui, ó, no stealth. Nossa, mano, esse bicho branco aqui é muito forte. Até perdi minha linha de raciocínio. O que ele tá falando? Ah, tá, de portátil. O ponto é, cara, se você tem, por exemplo, um Switch Lite e pretende pegar o Switch 2, mano, se puder, não vende o seu Switch Lite, papo reto. Isso porque, no mínimo, meu chute básico aqui, meu chute baixo, na verdade, é que esse console, o Switch 1 em geral, a família Switch 1 vai receber ainda apoio de third parties e da própria Nintendo por, no mínimo, uns 2 anos. Vai, 2 anos
bacaninha. E pra experienciar de forma portátil, esse carinha aqui é simplesmente insubstituível. Eu mesmo, você pode ter certeza que quando for jogar Zelda na rua, o console que eu vou levar vai ser esse daqui e não o Switch 2. O Switch 2 é mais assim, pra jogar de forma portátil, mas em casa, tá ligado? Em outros cômodos e etc. Ou até numa viagem também dá, enfim. Mas agora, pra jogar de forma mais livre, de forma mais portátil mesmo, como os portáteis de antigamente, filhão, é Switch Lite. Isso daqui é a experiência de um 3DS, digamos. É literalmente desligou, tacou no bolso e pronto. É essa experiência que eu sinto falta quando eu pego um PC portátil, que é gigantesco, tipo um Steam Deck, um ROG Ally, ou o próprio Switch OLED, que é mesmo sendo um pouco mais compacto que o Switch 2, também é maior. E pensa comigo, se o Switch Lite já era um exemplo de portátil, já era tipo assim, eu diria até insubstituível comparado ao Switch OLED, quem dirá com um trambolho que é esse Switch... Mano, olha essa comparação de tamanho aqui do Switch 2 com o Switch Lite, não tem como. Inclusive, se quiser ver mais detalhes de tamanho com o Switch 2 comparado a outros consoles, eu recomendo ver o vídeo de comparando o Switch 2 com outros portáteis, né? Saiu recentemente aqui no canal e aí eu acho que dá pra você ter uma noção melhor de quão grande é esse console. E pra ser sincero, essa sensação de console compacto pro dia a dia me caiu até no Switch OLED, porque depois que você pega o Switch 2, esse carinha aqui parece nanico também. E como todos sabem, eu curto muito console pequeno, só que esse daqui, diferente do Lite, né, do padrãozinho, ele ainda tem a opção de você poder destacar o Joy-Con e poder jogar no modo tabletop. Então eu diria que ele é quase um meio termo, entende? Sem contar o custo-benefício inegável, afinal de contas ele é bem mais barato do que o Switch 2 e até o momento a maioria não, quase 99,9% dos jogos que tem no Switch 2 tem aqui também. Inclusive, vocês acham que vale um vídeo comparando Switch OLED versus Switch 2 e principalmente exaltando tudo que esse carinha ainda oferece? Porque é intancável o custo-benefício que o Switch OLED ainda tem nos dias de hoje, tá? Eu sei que muita gente tem dessa de tipo, nossa, lançou o console novo, o anterior vira peso de papel. Mas isso é simplesmente idiota de se pensar. Aqui dentro a gente tem uma biblioteca absurda que inclusive a maioria dos jogos tá aqui também no Switch 2. Na verdade, o que eu mais tenho jogado no Switch 2 é Zelda Tears of the Kingdom, que apesar de estar em 4K 60 FPS, que é obviamente absurdo, era plenamente jogável no Switch OLED, assim como tá plenamente jogável aqui no Switch Lite. E não só ele, velho, temos muitos outros. Calma aí, eu vou mostrar. Meu gato tá ficando louco, velho. Moleque, gato quando tem pico de energia vira o Tasmania. Sai daí, Miguel. Sai de perto dos meus videogames, velho. Se liga, entrei aqui no Assassin's Creed Black Flag, que inclusive é um dos mais aclamados da franquia. E tudo bem. É um jogo aí de geração, sei lá, retrasada, talvez. Saiu ali simultaneamente pro Play 4 e pro Play 3, né, se eu não me engano. Mas, cara, isso daqui rodando na palma da sua mão, tipo um jogo de console, de mesa, assim como, sei lá, The Witcher, Dark Souls, que também são jogos que tem aqui no Nintendo Switch, cara, é bizarro. Eu já tinha feito um vídeo desse anteriormente, só que o ponto desse vídeo aqui é que o Switch 2 só deixou esse ponto da potência, digamos, sabe, da inovação que o Switch traz mais explícito, porque deixa claro pra gente que esse console aqui ainda tem muito a entregar. E isso tudo custando na faixa dos R$1.000, basicamente, em promoções, com uma bateria que dura bem mais do que a do Switch 2, diga-se de passagem, o que torna ele um portátil ainda melhor. E tudo que eu já citei, de ser compacto, fino, enfim, cara, isso daqui você taca no bolso, você bota aqui, ó, no modo de descanso, taca no bolso e em qualquer momento do seu dia você pode tirar e se divertir, tá ligado? Esse tipo de praticidade é o que eu não sinto no Nintendo Switch 2 e eu nunca vou sentir, pelo menos até o momento que lançarem o Switch 2 Lite, que eu estou muito ansioso, porque de longe o Switch Lite é o meu modelo de Switch quase... Calma, favorito? Não sei, mano. É porque o Switch OLED é tão revolucionário, o fato dele tirar os controlinhos, a tela OLED e tudo mais, só que o meu coração ainda pende pra um console pequeno. Vocês sabem que eu curto console compacto, mesmo que eu abdique de, sei lá, conforto pra isso, eu gosto de console pequeno. E esse daqui eu acho que tem um tamanho ideal, mesmo sendo um pouco maior do que, por exemplo, um PS Vita, ele ainda cabe no bolso, ainda mais comparado aos seus irmãos mais velhos, se é que eu posso dizer assim, irmão maiores. Mas acho que já deu, né? Acho que deu pra entender o que eu quero dizer, inclusive só uma comparaçãozinha rápida aqui de tamanho dos 3 Switch lado a lado aqui, ó, pra vocês terem noção, e acho que ficou claro o meu ponto nesse vídeo, Mas eu quero saber de você, velho. Você tem um Nintendo Switch, principalmente o modelo Lite? Eu quero que você comente aí embaixo a sua experiência com esse console, o porquê você comprou ele. Você acha que ele ainda tá compensando em 2025? Cara, na minha opinião, acho que já deu pra entender que sim, né? É um console surreal, velho. Apesar do Switch 2 ter lançado, em vez de eu ficar tipo, nossa, o Switch 2 é muito melhor, eu só fiquei, nossa, o Switch 1 era muito bom, tá ligado? Essa diferença entre eles é grande, ok, o 4K 60 é realmente absurdo, mas eu diria que no dia a dia é ignorável. Dá pra entender o que eu quero dizer? Enquanto não tiver jogos exclusivos de peso pra Switch 2, o Switch 1 ainda vai ser uma ótima opção e eu acho que vocês concordam comigo. Bom, comenta aí embaixo que eu quero saber, e se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever, por favor. Sempre tem vídeo de consoles em geral, além de tecnologia. Então se você é nerd assim como eu, acho que você vai curtir, né? No mais, eu acho que era basicamente isso. Dá like, comenta, faz as paradas tudo do youtuber aqui, vocês estão ligados, que eu vou ficando por aqui. Então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!